Para muito bons dias. São 10 horas. Vamos começar pontualmente. E vamos dar início ao nosso culto de pregação esta manhã. Ainda falta chegar uma quantidade razoável do testemunho marcado. Vamos aguardar que vão chegando, mas contudo vamos dando início ao nosso culto para não nos atrasarmos também. E vamos fazê-lo cantando em louvor ao Senhor o hino número 399. 399, e podemos cantá-lo de pé todos aqueles que puderem, se faz favor. E a nossa vitória é certa nas lutas quando colocamos a nossa fé na rocha inabalável que é Cristo. Em Cristo temos a nossa fé, qual rocha inabalável é. Na cruz, por mim, Jesus sofreu e em meu lugar a vida deu. É este o hino que iremos cantar, número 129. Cruz por mim.
Nosso bendito Deus e Pai Celestial, é uma grande realidade que a nossa fé em Cristo está. Não temos outro a quem basear a nossa fé, somente naquele que deu a sua própria vida um dia por cada um de nós. Te louvamos por esta oferta bem valorosa, que podemos desfrutar da tua parte. Nesta manhã gratos estamos, porque mais uma vez estamos na tua divina presença, exaltar o teu nome, louvar o teu nome, porque não temos outro a quem devemos adorar. Somente tu és Deus, somente tu és Senhor de todos nós. Por isso te louvamos e com alegria os nossos corações queremos exaltar o teu nome esta manhã. E que através dos cânticos, das orações, de todas as participações que são feitas, que o teu nome seja glorificado, mas também, especialmente, mais uma vez vamos ter o privilégio de consultar a tua palavra, ler a tua palavra, ouvir a tua voz. Obrigado pela alegria que temos de mais uma vez e a liberdade de desfolharmos a tua palavra, consultar os ensinos que nela estão escritos. Abençoa de facto cada um de nós e que possamos recebê-la, não vinda do homem, mas vinda diretamente de ti. Por isso queremos implorar a tua graça para o teu servo esta manhã. Esconde-o atrás da cruz. Fala tu diretamente a cada um de nós. Tu bem sabes a necessidade de cada um de nós. Por isso te imploramos que fales aos nossos corações, porque realmente necessitamos, temos ansiedade de ouvir da tua parte os teus conselhos. Por isso, dirige todas as coisas e que tudo sirva para a glória do teu nome e para a nossa bênção. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Vamos sentar-nos. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. O Pedro já é conhecido cá. Nós temos uma visita que é a primeira vez. Aqui o André está connosco esta manhã. Quando fizeram uma marcação, não sei, fiquei com dúvida, ele não vai levar a mal, mas pelo apelido parece-me ser sobrinho do Filipe, filho da Marta e do Nuno. Então se lembram da Marta, da irmã do Filipe e do Paulo Davi, portanto, o André é filho deles, estará no nosso meio, bem-vindo, que o Senhor possa abençoar na comunhão connosco esta manhã. Eu pedi ao Miguel para projetar os pedidos de oração que têm vindo a ser feitos, já há algum tempo esta parte. Lembrar que a nossa irmã Rosa Vicente não pode estar connosco hoje, porque no domingo passado já com muita dificuldade regressou a casa. Ou seja, ela vem de transportes públicos e o autocarro fica mais perto, a paragem fica mais perto da casa de orações no Jardim da Marca. De maneira que a nossa irmã, já muito perto dos 80 anos, tem que fazer aquele caminho a pé e, dadas as suas dificuldades motoras, com dificuldade regressou a casa. Então hoje não está por esse motivo. Falta de forças para poder caminhar. Por isso não nos esqueçamos de orar, interceder também a favor da nossa irmã. Também nosso irmão Feliciano continua ainda a ter alguma dificuldade, por isso não nos esqueçamos também de orar por ele, pela sua saúde. Relativamente aos anúncios e à informação relativamente à utilização do espaço da casa de banho, para aqueles que não estiveram e que não ouviram as indicações, se olharem todos ali para a porta da salita, especialmente aqueles que não estiverem, tem uma luz vermelha ligada, quer dizer que o espaço está ocupado. Por isso, quem precisar de se deslocar ao quarto de banho, terá que aguardar que a luz vermelha desligue e depois então sim, faça o favor de se levantar para ir. Também, como há vários irmãos que têm a chave da casa de oração, as chave das irmãs por causa da decoração, etc.,
pedíamos um favor que quando chegarem de manhã e se chegarem antes do irmão Alfredo, o favor de não subirem e não ocuparem qualquer lugar. Os lugares estão marcados de acordo com os pedidos que foram feitos. Se repararem, há bancos que estão ocupados com 4 pessoas, com 3 pessoas, com 2 só ou com uma, depende dos agregados familiares. E por isso conseguimos sentar 3 pessoas aqui à frente, porque fazem parte do mesmo agregado familiar, mas outras estão num lugar só. Se entrarem e ocuparem um lugar onde está, por exemplo, a Lídia, o Vítor, a Carolina e a Fernanda, e uma pessoa se sentar lá, quer dizer que o Vítor e o resto da família vai ter que ficar eventualmente lá fora, então temos que desinfetar todo o espaço e voltar a trocar tudo. Para evitar estes constrangimentos, sugeria o favor de aguardar indicações do irmão Alfredo lá em baixo para depois poderem subir. Até agora não houve qualquer problema, mas antes que ele suja, vamos ser proativos e prevenir antes que seja tarde. De pedidos de oração e de anúncios, creio que é tudo. E quero chegar mais tarde, quero dar as boas-vindas ao casal que está connosco. Creio que será a Regina, exatamente, porque esse nome não tinha na lista, e vem também com o moço que vem com ela. Bem-vindos também à casa do Senhor, que o Senhor possa abençoar-vos na comunhão connosco esta manhã. E posto isto, vamos escutar uma participação, vamos escutar aquilo que o Senhor tem dado ao André para partilhar connosco esta manhã. O André Sousa, se faz favor. Bom dia, irmãos. O meu pensamento de hoje baseia-se neste versículo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos podem ter acesso a Deus se obedecerem aos seus mandamentos, imitando o exemplo de Jesus Cristo. Ele é o guia para os perdidos, o professor para os que procuram conhecimento e o exemplo para cada um de nós. Lemos em Isaías 35,8: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho de Sandor. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. E em João 6,68, tu tens as palavras da vida eterna. E em 1 Pedro 2,21, Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo que devemos seguir os seus passos. A fonte da verdade, aquele que origina e comunica a verdade para a salvação dos homens. A vida, a pureza, os ensinamentos de Jesus Cristo foram a reprodução mais completa e perfeita das coisas do mundo eterno, que foram ou podem ser apresentadas ao mundo. A vida de Jesus era a verdade. Ele é a fonte de toda a verdade. Por sua inspiração, os profetas falaram. E por ele toda a verdade é comunicada a quem a ouve. Lemos em João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O sistema antigo era baseado na lei e em rituais onerosos ou obscuros. A verdade de Jesus trouxe luz e a sua vinda a este mundo permitiu colocar o conhecimento da verdade ao alcance de todos. Lemos em João 11,25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo que morra. E em João 1,4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A verdadeira vida espiritual estava em Cristo antes da encarnação, realçando a verdade de que todas as esperanças dos crentes estavam em Jesus Cristo. O principal foco neste versículo é a vida espiritual e não a vida física, mas como agente criador, porque Cristo continha toda a vida de todo o tipo. Toda a vida veio através de Cristo, é sustentada por Ele e responde perante Ele. Vir ao Pai é obter o seu favor, a sua bênção, ter acesso ao seu trono pela oração e finalmente entrar no seu reino. Ninguém pode obter nenhum destes benefícios exceto através de Jesus Cristo. Só Ele nos pode guiar, nos pode perdoar, nos pode iluminar e garantir a nossa salvação. Lemos em Atos 5,31: Deus o exaltou
colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Que cada um de nós possa reconhecer a cada dia Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único Salvador. Amém. Vários procedimentos agora. Não é que o André possa estar infectado, eu também fiz isto antes de vir para cá. Mas, convém, para que ninguém possa sentir-se constrangido de estar aqui com este acrílico e, eventualmente, conforme vamos falando, de vez em quando começam a aparecer aqui uns pontinhos. E então, para evitar isso, resolvemos assim. Obrigado, André. E que o Senhor realmente possa abençoar-nos com este pensamento da sua palavra. Vamos cantar agora um hino, o número 326. Vamos aproveitar para levantar a nossa oferta para a obra do Senhor, a qual se destina aos membros da Igreja. Como tal, as vossas visitas não devem sentir-se constrangidas a contribuir. E enquanto isso, cantamos o hino número 326, de pé, os que puderem. Firmes nestas promessas, nas promessas daquele que é o único infalível e que sempre cumpre aquilo que promete. Prometem-nos muitas coisas
quase desde que nascemos, começam a prometer-nos coisas, é ou não é? E muitas das vezes, nem sempre as coisas que nos prometem acabam por ser uma realidade. Mas numa coisa podemos estar certos. Quando Jesus Cristo promete uma coisa, Ele cumpre. E a sua palavra, através dos séculos, tem provado isso mesmo. Nada do que Ele tenha prometido deixou de cumprir. Normalmente, 4 em 4 anos, fazemos muitas promessas. Às vezes um pouquinho mais cedo, depende das maiorias do Parlamento, mas prometem-nos muita coisa. Especialmente nessa altura. Nunca tivemos tantos amigos, nem tanta gente a querer nos dar por tanta coisa. Mas quando chegamos ao final, temos uma mão cheia, como o povo costuma dizer, nada. Mas graças ao Senhor, que Ele não é assim. Ele promete na sua infinita graça, apesar de não merecermos tanta coisa, não nos dá. É claro que tem muitos requisitos a cumprir. É verdade também. Mas Ele cumpre aquilo que promete. Chegou a altura de escutarmos a palavra de Deus e para não a transmitir esta manhã está connosco o Pedro, que eu já anunciei, que eu ia pedir o favor de chegar aqui à frente. Também vai deixar-me polir aqui o acrílicozinho. Muito prazer. Bom dia. Então, crescer é uma questão delicada. Crescer é uma questão muito complicada. Todos nós nascemos pequenos, uns mais, outros menos. Uns pesam mais, outros pesam menos, outros medem mais, outros medem menos. Mas todos nós crescemos pequenos, nascemos pequenos e vamos crescendo ao longo da vida. E chega ali uma certa altura em que nós atingimos o nosso tamanho máximo. Também para alguns é mais, para outros é menos. Eu tenho uma colega lá no trabalho que se queixa que não cresceu 1 metro ao longo da vida toda. Ela nasceu com 50 centímetros e agora mede 1,46 m. Então diz que uma das grandes mágoas da vida dela é que não cresceu sequer 1 metro na vida toda. Mas, além deste crescimento físico, que uns é mais, outros é menos, é expectável um crescimento a nível de maturidade. É expectável que não cresçamos só fisicamente. E deve existir este processo. Nós vamos ficando mais altos, alguns mais largos também, e ao modo em que nós vamos crescendo, acompanhar isso, deve haver um crescimento cognitivo, um crescimento de caráter, aquilo que nós chamamos amadurecer. Crescer também em maturidade. E esta maturidade é também muita da base daquilo que será a nossa vida a seguir, a nossa vida mais adiante. É em cima da maturidade que nós temos, que nós vamos desenvolvendo, que nós podemos tomar as decisões mais difíceis, as decisões mais complicadas. E com base na maturidade nós conseguimos decidir melhor. Conseguimos tomar decisões difíceis, mas ao mesmo tempo decidir melhor. E a maturidade ajuda-nos também a orientarmos melhor a nossa vida, assim como nos capacita de uma melhor forma a tomar decisões mais difíceis, também nos ajuda a depois aguentarmos com as consequências dessas decisões. Há decisões que não são fáceis, nós tomamos as decisões por aquilo que é melhor, mas por vezes o melhor também nos traz alguns dissabores. Então, a maturidade também nos ajuda a aguentarmos com as consequências daquilo que nós decidimos. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. E vamos ler desde o versículo 11 até ao final do capítulo 6. Portanto, Hebreus 5:11 até 6:20. No final do capítulo 6. Diz assim, a começar em Hebreus 5:11. A esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornaste lentos para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido.
Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos se Deus permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à desonra. A terra, que absorve a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Se, porém, produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. De vós, contudo, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, de que assim falamos. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostraste, depois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até ao fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis diligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, até aqui. Em primeiro lugar, nós podemos encontrar este texto aqui, ou o local onde este texto se encontra no livro de Hebreus, pode parecer assim um pouco estranho. O autor de Hebreus vinha até aqui a explicar que Jesus é maior. Estava num processo de explicar, ou até a explorar, mais profundamente o sacerdócio de Cristo. E aqui parece que interrompe o ensino acerca do sacerdócio de Cristo para falar de três coisas muito importantes, que se calhar assim, à primeira vista não estariam relacionadas com aquilo que ele vinha a dizer. Ele para o texto para falar acerca de maturidade, de apostasia e de esperança. Todo o livro de Hebreus aponta para o facto de que Cristo é superior. Se nós começássemos a ler Hebreus desde o início até aqui, nós víamos que Jesus já é apontado como sendo maior do que os anjos, maior do que Moisés, e que é o grande sumo sacerdote. Em particular, o versículo 10 do capítulo 5 diz-nos: tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o texto vem nesta progressão até chegar a Jesus como sendo o sumo sacerdote, e de repente, o texto que iria continuar a falar sobre isso, parece que o semáforo fica vermelho, e o autor para ali para falar de uma outra coisa. Esta repentina paragem, ou este parênteses no texto, dura desde o versículo 11 do capítulo 5 da passagem que nós lemos. Até é interessante verificar que a forma como termina 5.10 é muito, muito parecida com a forma como termina 6.20. Então 5.10 diz: tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e 6.20 diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então há aqui um parênteses no texto em que o autor nos quer dizer alguma coisa. E a passagem, o início desta paragem, torna-se logo muito óbvia no versículo 11. Então 5.11. A esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Então havia muito a dizer na continuação do versículo 10, mas quem ia estar a ouvir não iria entender, não iria conseguir perceber. A minha tradução refere que são lentos, mas há outras traduções que referem tardios para ouvir ou até negligentes. Havia ali como que uma recusa qualquer dos hebreus
a entender aquilo que estavam a ouvir. Peço desculpa por ter que me assoar algumas vezes, mas são elogios. Eu costumo com a máscara, há muita coisa aqui a acontecer ao mesmo tempo, e então é sempre necessário um lenço. Mas como eu estava a dizer, havia ali qualquer coisa com os hebreus, eles recusavam-se a entender aquilo que eles iam ouvir, eles não iam entender. O versículo 13 diz: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Então, além de lentos, ou de negligentes, ou de tardios para ouvir, os hebreus eram claramente infantis. Eles não tinham crescido, e então as coisas mais complicadas, mais complexas que eles iriam ouvir, eles não iam entender. Porque assim como não entendiam, não aplicavam aquilo que era simples, aquilo que é mais complexo, então eles também não iriam entender. E o versículo 12 como que resume o problema. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como os que necessitados de leite, não de alimento sólido. Então, de alguma forma, ao longo do tempo, houve inatividade ou passividade em relação às coisas de Deus, que fez com que as coisas mais básicas da Palavra de Deus, os rudimentos da Palavra de Deus, não fossem entendidos. E então este parar deste texto, ou a paragem em relação à progressão do texto no sentido do sacerdócio de Cristo, parece ser para abordar este problema. Então, tudo aquilo que está a acontecer é por imaturidade, é por passividade. Os hebreus deixaram-se estar, deixaram-se ficar, não dominavam os rudimentos da palavra de Cristo, então não iam, de forma nenhuma, entender aquilo que era mais complicado. E talvez aquilo que o autor quis fazer com esta paragem, com este parêntese neste texto, foi como que um sacudir, fazer acordar, fazê-los entender que de facto eles precisavam de tomar uma atitude, precisavam de mudar, para que pudessem entender de facto aquilo que era mais importante, aquilo que era mais relevante e aquilo que é também mais complexo, mais complicado de entender acerca da palavra de Deus. Ainda convém realçar que esta atitude infantil para com as coisas de Deus acaba por afastar de Deus. Ainda que as pessoas não se apercebam, de certa forma vão se afastando, vão perdendo o interesse, vão deixando de dominar sequer aquilo que já tinham adquirido de mais simples, e então nunca conseguirão entender aquilo que é mais complexo e nunca conseguirão manter um relacionamento saudável com Deus. Então, resumindo, no capítulo 5, dos versículos 11 até 14, nós temos a apresentação do problema. A imaturidade pode conduzir a um afastamento de Deus. E era isso que o autor queria falar e referir relativamente aos hebreus nesta passagem. Maturidade é uma questão de vontade. Se nós queremos ser crescidos, nós temos que decidir crescer. Não é uma questão como aquela minha colega que não cresceu mais do que 1 metro ao longo da sua vida. Isso está completamente fora do controle, dela. Ela de forma nenhuma podia fazer alterar isso. Mas se nós queremos ser maduros, nós temos que decidir ser maduros. Nós temos que decidir crescer. Quando eu aprendi a ler e a escrever, e acho que todos aprendem mais ou menos pelo mesmo processo, eu não sei ao certo como é que funciona a escola agora no ensino da escrita e da leitura, eu comecei por aprender as letras, uma de cada vez, primeiro as vogais, depois as consoantes, e depois nós vamos juntando as letras e formando palavras, e vamos juntando as palavras e formando frases, e depois juntamos frases e fazemos parágrafos, e por aí fora. E é assim que nós aprendemos a ler, e é assim que nós aprendemos a escrever. Eu acho que é mais ou menos o processo assim resumido para toda a gente. Eu hoje sei ler e escrever. Eu leio melhor do que escrevo, mas isso são pormenores, são detalhes. Hoje sei ler e escrever. Qualquer coisa que me apareça à frente, eu consigo ler. Se me aparecer uma palavra que é a primeira vez que eu estou a ver, eu volto ao início. Eu começo a juntar, letra a letra, sílaba a sílaba, ver em que é que aquela palavra me faz sentido, se me faz lembrar de alguma outra palavra que eu conheça. E se tiver dúvidas ainda assim, consigo recorrer ao dicionário para ver o que é que aquilo quer dizer. Mas eu estou apto para ler qualquer coisa que me possa aparecer à frente. Aquilo que eu leio é decisão minha. Portanto, eu posso ler qualquer coisa, mas eu posso ler um livro mais simples ou posso ler um livro mais complexo, mais complicado. A decisão é minha. Eu posso ler um livro deste género, que eu roubei ao meu filho. Este livro só tem algumas palavras simples. Só fala sobre animais. Onde é que vivem os animais? E tem umas imagens muito giras. E então, este era o livro que aqui há uns meses o meu filho me pedia para ler vezes e vezes sem conta. Mas este livro só tem umas palavras. Mas eu posso passar a minha vida toda a ler algo deste género. Eu posso não sair daqui.
Eu posso saber ler, mas posso não sair daquilo. Posso ler livros deste género a minha vida toda. Ou posso ler algo mais assim. Isto é o Memorial do Convento, de José Saramago. É um livro completamente diferente. Eu já li os dois. Este, como disse, já li carradas de vezes nos últimos meses. Este só li uma vez. Este acho que era estudado no secundário, acho eu. Eu não apanhei essa fase, portanto, eu li-o por minha autorrecriação. Foi uma missão que eu coloquei a mim mesmo e foi um bocadinho dura lá. Mas consegui, cheguei ao fim, li. Eu acho que agora depois deixou de ser estudado outra vez no secundário, não sei. Mas claramente a densidade deste livro e a densidade deste não tem nada a ver uma coisa com a outra. José Saramago tinha uma coisa contra a pontuação e isso torna isto um pouco mais complicado de ler também. Mas são dois livros completamente diferentes. No entanto, eu posso escolher ler isto a minha vida toda ou posso escolher ler algo mais deste género. A maturidade que eu coloco na minha leitura ou a complexidade que eu coloco na minha leitura é a escolha minha. No outro dia ouvi um podcast onde dizia que há determinados autores de tão complexos que são, de tão complicados que são os seus livros, a tiragem desses livros é tão reduzida porque só algumas pessoas é que os leem. Portanto, há pessoas que são desafiadas para coisas extremamente complexas e autodesafiam-se a isso. E há pessoas que não fazem isso. Podem ficar a ler coisas mais simples ao longo da vida toda. Mas a decisão é perfeitamente nossa. No entanto, eu sei que este livro dos animais já não é para mim. Este livro dos animais já não é nem sequer para o meu filho. Ele aqui há uns meses pedia-me para ler este livro, agora já quer livros com muito mais letras. O que nos causa, às vezes, muitas horas a ler a mesma história, vezes sem conta, porque ele não percebeu à 15ª vez. Então tem que se ler outra ainda a seguir. Ele já quer livros com mais letras, com mais coisas que ele possa ouvir. E ainda não sabe ler, tem 4 aninhos ainda. Mas a decisão é sempre nossa. Nós decidimos, e a decisão está nossa, nós podemos decidir o que é que vamos ler. Nós decidimos ou ler um livro mais complicado ou ler um livro mais simples. No capítulo 6 de Hebreus, nos primeiros 3 versículos, nós lemos: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos, se Deus o permitir. Nestes versículos existe o desafio de deixar aquilo que está a um nível mais básico, mais elementar, se calhar até um nível intermédio, e ir para um nível mais difícil, para um nível mais profundo. Procurar desenvolver a maturidade das coisas de Deus. Procurar aquele ensino que é mais profundo, entendê-lo bem e aplicá-lo diariamente. E aqui revela-se maturidade. Nós podemos continuar a querer o ensino mais simples a nossa vida toda, ou então podemos procurar um ensino mais complexo. Podemos procurar aquilo que é mais difícil de entender e também mais difícil de aplicar. Nós podemos ficar sempre no nível mais infantil ou podemos procurar crescer. E podemos procurar sempre algo que é indicado ao nosso nível de maturidade e que nos desafie um bocadinho para que nós possamos crescer. O versículo 3 é um pouco interessante, é muito curto, mas interessante. E assim faremos, se Deus o permitir. Parece logo que nem todos chegarão lá. Parece logo que nem todos chegarão a esse nível mais profundo. Talvez por decisão de não amadurecerem, talvez por se posicionarem de uma forma que esteja fora das coisas de Deus. Há pessoas que dizem que a Bíblia diz coisas que não estão cá escritas. Por algum motivo, nem todos conseguirão chegar a um nível profundo de entendimento da palavra de Deus. E essas pessoas poderão não chegar aí. Está claro que é algo que não é para todos, mas que nós procuremos ser maduros. Que nós saibamos procurar isso. Que nós saibamos procurar desafiar-nos com a palavra de Deus, de acordo com a nossa maturidade, que procuremos assim crescer. Nós sabemos que a palavra de Deus tem textos mais simples, textos mais difíceis, mas que nós possamos ir adequando a nossa leitura, meditação e aprendizagem da palavra de Deus àquilo que é a nossa maturidade, para que assim possamos crescer. A seguir, a partir do versículo 3 em diante, o rumo da passagem muda um pouco. Dos versículos 4 a 6 nós lemos: é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram,
sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à desonra. Há outras traduções que referem vitupério, em vez de desonra, que significa insulto. E nós aqui entramos numa advertência contra a apostasia. Os dois primeiros versículos, portanto os versículos 4 e 5, dizem que há algumas pessoas, ou uma classe de pessoas, que são impossíveis de renovar para o arrependimento. Então estes dois versículos dizem que essas pessoas tinham sido iluminadas, elas tinham ouvido do Evangelho da Graça de Deus. Estas pessoas provaram o dom celestial, mas nunca o receberam por ato de fé definitivo. É aquela questão de que é possível nós provarmos sem comermos. Então estas pessoas provaram o dom celestial, mas não o receberam, não o aceitaram como seu, não se apropriaram dele. Estas pessoas tinham se tornado participantes do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo conduz o homem ao arrependimento. É de certa forma possível nós participarmos dos benefícios do Espírito Santo sem que ele habite em nós, sem tomarmos uma decisão de nos convertermos e tornarmos-nos morada dele. Essas pessoas tinham provado a boa palavra de Deus, tinham ouvido acerca da palavra de Deus, e mais uma vez é possível provar sem comer, e tinham provado os poderes do mundo vindouro. Portanto, essas pessoas tinham assistido ou tinham estado de perto com alguém que tinha assistido aos milagres de Jesus. Não é assim tão longe, em termos de anos, a escrita deste livro não é assim tão longe de Jesus ter estado no mundo. Portanto, essas pessoas poderiam ter visto ou poderiam ter estado com quem viu de perto, em primeira mão, os milagres que Jesus operou. E estas pessoas, mesmo assim, caíram. Estas pessoas tiveram acesso a todas estas coisas e, mesmo assim, caíram, afastaram-se de Deus, afastaram-se da palavra de Deus. E aquilo que o autor nos diz é que é impossível renovar estas pessoas outra vez para o arrependimento. Estas pessoas cometeram o pecado da apostasia. A gravidade do pecado destas pessoas está particularmente clara nas palavras: de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à desonra. Algumas traduções, como disse, referem vitupério ou ignomínia, que significa insulto. Encontramos isto no final do versículo 6. O termo apóstata ou apostasia é algo que está um pouco em voga, infelizmente, nos meios cristãos, agora recentemente, nos últimos tempos. De vez em quando nós somos como que prendados com notícias de líderes de igrejas, de pastores, de pessoas que passaram a vida toda reunidas numa igreja e de um momento para o outro negam a sua fé. De um momento para o outro vêm a público e dizem que já não acreditam, que aquilo em que defenderam e acreditaram já não faz sentido. E nós temos sido presenteados com estas más notícias. De vez em quando lá aparece uma outra notícia destas. Apóstatas são pessoas que ouvem o Evangelho, entendem-no, confessam-se como crentes, identificam-se com o Evangelho e depois, algum tempo mais tarde, afastam-se completamente dele. Repudiam a Cristo, repudiam a comunhão com os crentes e renunciam à fé. A apostasia não é a mesma coisa que ouvir o Evangelho e não crer nele. Isso é alguém que é um incrédulo. E nós, quase de certeza, que todos nós conhecemos pessoas assim, ou se não, a grande maioria, pessoas que ouvem o Evangelho, mas não se identificam, não acreditam nele. Um apóstata é alguém que ouve o Evangelho, acredita nele, publicamente manifesta que acredita e um tempo mais tarde afasta-se completamente do Senhor e volta-se completamente contra o Evangelho, contra o Senhor, contra aquilo que diz na palavra de Deus. Quando nós passamos por dificuldades, nós podemos pensar que é por algum motivo porque estamos longe de Deus, porque a nossa comunhão com Deus não está tão boa assim. Então podemos pensar que estamos a cair em apostasia. Mas se nós pensamos isso, se nós pensamos que a nossa distância em relação a Deus é demasiado grande e a queremos encurtar, queremos fechar essa distância, então nós não estamos a cair em apostasia, porque um apóstata aquilo que quer é distância em relação a Deus. Aquilo que quer é renegar completamente a Deus e dizer que simplesmente não acredita no Evangelho, não acredita naquilo que se calhar sempre ouviu falar na igreja, daquilo que lê na palavra de Deus. Então, quando nós nos sentimos longe de Deus, nós não estamos a cair em apostasia, principalmente se quisermos encurtar essa distância, se nos quisermos chegar de novo a Deus.
Aqui há uns anos atrás, cá em Portugal, houve uma cantora chamada Nuxa, acho eu, que ela passou por um problema de saúde e depois converteu-se, ou disse que se converteu. Ela chegou a ir a um Congresso Nacional de Jovens, eu estava nesse congresso e eu ouvia lá, e ela falava muito bem acerca do Evangelho, do bem que lhe tinha feito ouvir a Palavra de Deus e meditar e aprender da Palavra de Deus. E depois, algum tempo mais tarde, ela veio completamente a negar a sua fé e veio dizer que aquilo que lhe fizeram foi uma lavagem ao cérebro, que ela não acreditava em nada daquilo, que nada daquilo tinha feito sentido, que tinha sido uma lavagem ao cérebro. Foi alguém que foi uma apóstata, alguém que publicamente veio defender o Evangelho, publicamente veio dizer que queria, que acreditava na mensagem do Evangelho. Escreveu até músicas sobre isso e cantou músicas originais escritas por ela sobre aquilo que o Evangelho tinha feito na sua vida, e depois de um momento para o outro afasta-se completamente, de um momento para o outro nega o Evangelho, nega a sua fé completamente. Que nós possamos verdadeiramente crer em Deus e alimentar-nos diariamente da sua palavra para crescer, que assim possamos não cair em apostasia. Versículos 11 e 12. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até ao fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Especialmente o final do versículo 12 leva-nos a entrar no terceiro tema e último tema desta passagem. Esperança. Até aqui nós vimos um pouco acerca de maturidade, um pouco acerca de apostasia, e o último tópico é esperança. Então, dentro do contexto da passagem, o livro de Hebreus foi escrito para aqueles que estavam em luta. Os hebreus estavam em luta se iriam-se continuar a seguir a Cristo ou se iriam voltar para as tradições judaicas, porque estavam a ser muito tentados a isso, e então eles estavam na dúvida se continuavam a seguir o caminho de Cristo ou se voltavam para trás, se voltavam para as tradições judaicas, da lei de Moisés, ainda do Velho Testamento. Então eles estavam na dúvida se continuavam a seguir a Cristo ou se iam para aquele legalismo judaico que é muito visual, que envolve sacrifícios de animais, que envolve tudo coisas que são muito visuais, que é fácil de ver a olho, perceber que aquelas pessoas de facto estão a aplicar aquilo, porque sacrificando animais, cultuando de uma certa forma, é mais fácil, visivelmente, é mais fácil de ver que aquelas pessoas de facto estão a praticar aquilo que dizem. Então, numa situação destas, para estes crentes que seguem a Cristo, mas não têm nenhum sistema de sacrifícios para mostrar, eles parece que ficam sem nada para mostrar. Eles têm a sua fé, mas não conseguem mostrar nada, como se fossem judeus. O cristão abre mão de tudo por Cristo e depois parece que deixa de ter qualquer coisa que as pessoas consigam ver. A fé é vivida cá dentro. E então parece que deixamos de ter alguma coisa para mostrar. O cristão aposta tudo no futuro, aposta tudo numa vida depois de acabar a vida aqui neste mundo. Então o cristão está a colocar todas as suas fichas, está a apostar tudo lá. Existem aqueles filmes que têm aquelas cenas dos casinos em que alguém aposta tudo e empurra as fichas todas, e é isso que o cristão faz. Coloca as fichas todas, apostando numa vida depois desta. Quando este corpo descer à sepultura, eu apostei tudo lá à frente. E então o cristão deixa de ter algo para mostrar neste mundo, porque está a apostar tudo lá à frente. Então como é que se mostra que esta fé no futuro não é vã? E a resposta aparece dos versículos 13 em diante, com o exemplo da promessa que foi feita a Abraão. A promessa inicial nós podemos lê-la em Gênesis 22, 16 e 17, não é necessário para não abrir, eu destaquei aqui e vou ler, diz assim: e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, quando fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E vemos o que acontece em Hebreus 6,15. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Abraão acreditou em Deus, esperou com paciência, e a parte da paciência é importante. Esperar com paciência é muito complicado nos dias que correm, principalmente, em que nós parecemos habituados a que tudo aconteça num momento. Então esperar com paciência é muito difícil.
Mas Abraão esperou com paciência e recebeu o cumprimento da promessa. Abraão não arriscou de forma nenhuma a apostar tudo na promessa de Deus. A promessa de Deus é algo certo. É como se já tivesse cumprido. Quando Deus promete, é como se já tivesse cumprido. É só uma questão de tempo. É só esperar que aconteça. Porque vai acontecer. É algo certo. Não é provável. Se jogarmos no Euromilhões, eu não jogo, mas se nós jogarmos no Euromilhões, nós temos uma ínfima hipótese de ganhar. Nós lançamos para lá uma chave, um conjunto de números, acho eu, e temos uma pequena hipótese de ganhar a quantidade enorme de dinheiro. É provável que nós ganhemos esse dinheiro. Quando Deus promete, não é provável. É certo, tem 100% de probabilidade. Vai acontecer. É uma questão de tempo até acontecer. É uma questão de esperar com paciência que aconteça, que é uma parte difícil, mas vai acontecer. Não é de forma nenhuma provável. Quando Deus promete, é como se já estivesse cumprido. É esperar que aconteça. Dos versículos 17 até 20, nós lemos: assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus queria que o seu povo confiasse plenamente nele. A promessa deveria ser suficiente e Deus jurou por ele mesmo, porque não há ninguém maior do que Deus por quem Deus possa prometer alguma coisa. Em cima disto que Deus prometeu, Deus juntou um juramento. A promessa é de salvação para todos aqueles que creem em Deus e creem na salvação, no perdão dos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz. E Deus promete salvar todos os que creem no sacrifício de Cristo, e em cima dessa promessa Ele coloca um juramento. Então, verdadeiramente, o crente está seguro para sempre. Deus promete e, em cima disso, coloca um juramento. E no resto deste capítulo, são apresentadas 4 figuras para nos ajudarem a perceber ou a entender o quão confiável é a esperança do cristão. O primeiro dessas 4 figuras é o refúgio, o segundo é a âncora, o terceiro é precursor, portanto aquele que vai à frente, e a quarta é o sumo sacerdote. Então, sobre o refúgio, os cristãos são retratados como aqueles que andam neste mundo, mas com um sentido. Eles querem ir para um sítio, para um refúgio, que é a cidade celestial. É o nosso refúgio, é para lá que nós iremos. E Deus dá uma esperança infalível de que esse lugar está guardado para cada um de nós. Esse refúgio existe e tem lá um cantinho para cada um de nós, para aqueles que creem na sua promessa, para aqueles que creem que Cristo de facto morreu pelo seu próprio pecado. Há lá um lugar nesse refúgio. A segunda figura, âncora. Eu não gosto muito de barcos, também não gosto muito de aviões, gosto muito de chão, não há nada melhor do que chão. Mas não gosto muito destas coisas e para mim é difícil explicar como é que funciona uma âncora, porque eu nunca fui buscar num barco e se pudesse manter a minha vida assim não teria problema nenhum com isso. Mas quem anda de barco diz que quando o mar está mais irregular, colocar a âncora ajuda, dá estabilidade. Então, o Espírito Santo em nossa vida, o facto de nós crermos nesta promessa, dá-nos esta segurança. Quando as coisas não estão tão bem, a nível global, nós estamos numa altura que o mundo está a viver um grande desafio e se calhar as coisas não estão tão bem assim, e este se calhar, entre aspas, ou com muitas aspas, nós temos uma âncora que nos dá estabilidade, que é Jesus. Jesus dá-nos essa estabilidade. Ainda a terceira figura, precursor. Jesus foi para o santuário como precursor, foi aquele que foi à frente. E a sua presença lá garante um lugar para todos os outros que confiam nele, para todos os outros que acreditam no seu sacrifício. E finalmente, sumo sacerdote. Jesus tornou-se o sumo sacerdote para sempre, o real representante do povo de Deus junto de Deus. E é assim que termina o versículo 20, que é a mesma forma, quase exatamente como termina no capítulo 5, o versículo 10. Então, em jeito de resumo e conclusão, vimos acerca de maturidade, de apostasia e de esperança. Que nós possamos escolher ser maduros em Cristo, que nós possamos escolher
constantemente desafiar-nos com a Palavra de Deus e queremos aprender mais da Palavra de Deus e aprender com mais profundidade. Lá em casa, a maturidade tem sido um tema um pouco estranho, vá. Nós temos lá o nosso Miguel, que tem 4 anos de idade, 4 anos e uns meses, vá, e ele está numa fase em que diz que é demasiado grande para se deitar cedo, porque já é alto, já tem 4 anos, então já é um adulto praticamente, não é? E então não se quer deitar cedo, mas ao mesmo tempo é um bebê quando chega à altura de comer a sopa e quer que nós lhe demos a sopa colher a colher na boca. E isso não faz muito sentido na minha cabeça, e então eu virei para ele e disse: olha Miguel, isso assim não pode ser. Tu ou és um bebê, e és sempre um bebê, ou és grande e és sempre grande. E então, se és grande para te deitares tarde, tens de comer a sopa e sozinho e toda. Mas, se és sempre um bebê, então tens de te deitar cedo e nós damos a sopa na boca. Ele ficou calado e fica assim a olhar para mim e diz-me assim: mas papá, eu só sou bebê para aquilo que eu quero. Portanto, o que isto quer dizer é que uma criança de 4 anos sabe que maturidade é uma questão de decisão dele próprio. Ele sabe perfeitamente quando é que deve ser maduro ou não. E honestamente isto tem uma certa piada, porque é uma criança. E eu nesta altura, eu fiquei, espera aí, eu já volto, e eu fui à outra sala a rir à grande, e depois voltei com aquela cara de sério: Miguel, isso não pode ser assim. Pronto, foi isto exatamente que aconteceu. Mas de facto tem alguma piada, porque é uma criança com 4 anos de idade. Não tem muita piada quando nós olhamos para um adulto, alguém com um corpo de adulto, e dizermos: vai ali uma criança grande. Também não tem muita piada quando nós olhamos para um crente, um cristão, com vários anos de crente, e dizemos que ele é tão maduro agora em termos das coisas de Deus como era no momento em que se converteu. Maturidade é um assunto sério, mas é também uma decisão de cada um. Cada um é que pode decidir se quer ser maduro ou não e de que forma é que quer ser maduro. Se nós buscarmos maturidade relativamente às questões de Deus, nós dificilmente, muito dificilmente, cairemos no pecado da apostasia. A palavra de Deus desafia-nos continuamente, desafia-nos a ir mais profundo, desafia-nos a conhecer mais a Deus. Aquilo que Ele deixou escrito para que nós aprendêssemos é um ensino cada vez mais profundo. Se nós procurarmos ser maduros relativamente às coisas de Deus, é um excelente indicador de que não cairemos em apostasia. Finalmente, Deus deu-nos uma promessa e colocou em cima dela um juramento. Verdadeiramente nós estamos seguros para sempre. Se nós confiarmos e acreditarmos plenamente que Cristo veio e morreu pelo pecado de cada um de nós teremos um lugar seguro. Independentemente daquilo que o coronavírus possa vir a fazer, ou outro vírus a seguir, independentemente daquilo que venha a acontecer, esse lugar é nosso. Deus estará connosco na nossa caminhada até esse lugar, e Deus reservou esse lugar para nós. Então que o Senhor nos ajude a sermos maduros, seguros nele, e que possamos seguir rumo a esse lugar de refúgio, com esperança, verdadeira esperança, que vale a pena, porque Deus está connosco, Cristo veio para morrer por nós, o Espírito Santo está em nós e vai nos ajudar a caminhar. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra. Muito obrigado, Pedro. Aqui o processo da nossa comunidade. Ficar de pé os que puderem, e eu pedi ao professor de comunidade. Eu não sei mais claro que vocês, mais esta oportunidade que nos é, com muita alegria, assim, estamos a reunir no caminho para louvar e para bendizer com toda a vida. Agradecemos pelos irmãos que estão presentes também connosco, pudermos deslocar deste lugar, Senhor. Agradecemos pela tua palavra, principalmente pelo pecado que nos transmites esta manhã. Possamos, Senhor, meditar nela e, acima de tudo, pô-la em prática nas nossas vidas, Senhor. Possamos crescer em sabedoria, em graça e em santidade, porque sem santidade também não vemos o Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter a vida da nossa vida, sermos mais santos, mais fiéis e a confiar nas tuas promessas, porque tudo aquilo que tu prometes tu cumpres, não falhas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Muito obrigado pelo que nos tens dado a cada dia e pedimos, Senhor, que tu abençoes aqueles irmãos que não puderam estar. Tu ricamente também os abençoes nos seus encontros, Senhor, e aqueles que precisam também de auxílio para as suas doenças. Tu nos ajudes, Senhor, que possamos também orar por eles, lembrar-nos deles a cada dia, Senhor, e implorar para que o Senhor socorras aqueles que necessitam de ti. Muito obrigado, Senhor, pedimos que nos deixes uma semana abençoada e nos diriges cada um para as nossas casas com a tua bênção. Nós pedimos e agradecemos para honra e glória do Santo Nome. Pois sentar-vos, por favor. Em atenção aos procedimentos, quero agradecer a todos a vossa presença, especialmente à Regina, ao Alex, muito obrigado pela vossa visita, também ao André, um abraço ao teu pai. Temos terminado o nosso culto, agradecer a vossa presença, que o Senhor vos abençoe e vos dê uma boa semana. Agora então sim, vão aguardar que a Flávia e o Anderson vos vão chamar para se levantar, não podemos levantar-nos todos em simultâneo, eles vão pedindo para irem saindo conforme saímos ordeiramente da sala. Muito obrigado e se não for antes, até domingo, se o Senhor permitir.